Oi, gente, de novo, tudo bem? Bom, me autodescrevendo novamente, eu sou uma mulher baixa, ainda mais baixa perto da Maiara, como vocês podem ver, eu consigo ser mais baixa ainda. Branca, olhos castanhos, uso óculos de grau também com armações marrons, cabelo ruivo curto, e tô com uma camiseta preta, jeans e um tênis branco. Boa tarde a todos. Então, eu sou a Maiara. Eu sou uma mulher branca, loira, não uso óculos. Estou vestindo uma camisa preta e uma calça cor-de-rosa e um tênis branco. Maravilhosa. Bom, a gente vai falar um pouquinho de um programa chamado I'm Remarkable. Então, o que é o I'm Remarkable? É uma iniciativa global do Google e ele serve para capacitar todos, mas ele foi criado especialmente as mulheres e grupos subrepresentados, grupos minorizados, para conseguirem expressar as suas realizações no local de trabalho e fora dele. Então, o que é fundamental, as pessoas aprendem sobre a importância da autopromoção. E autopromoção não só na vida pessoal e profissional, mas também equipar as pessoas com ferramentas para que elas consigam desenvolver esse conjunto de habilidades, para que elas consigam desafiar as percepções sociais em torno da autopromoção. Principalmente porque a gente tem a consciência que as mulheres e os grupos subrepresentados possuem uma dificuldade grande em olhar para si e principalmente para suas conquistas, uma vez que, muitas vezes, o nível de comparação que eles podem ter é quase como inexistente. Então, é necessário sempre reforçar a esses grupos que as suas conquistas, elas são importantes e que é necessário falar sobre elas em todos os espaços. É uma coisa, e assim, não foi criar, e todos os dados que a gente traz, eles não foram criados, eles não são assim, a gente não traz eles do nada. É baseado em diversas pesquisas, em diversos estudos. Então, tem coisas muito interessantes que são trazidas, por exemplo, e isso a gente já falou aqui, mas eu acho que é tão importante a gente trazer de novo, que para um homem se candidatar a uma vaga, normalmente ele tem 60% dos requisitos. E aí ele olha, ele já se candidata. Agora, a mulher, ela tem que ter 100%, e eu digo mais, né? Uns 110%. Por aí. E esses dados, quando a gente vê e a gente tem contato com eles são de suma importância para dar para a gente um contexto de por que programas como o iRemarkable, o WTM, são necessários ainda hoje. Porque são necessários apresentar e dar visibilidade, tanto dos dados, para que as pessoas possam conhecer e entender a importância desses programas, e principalmente para que as pessoas que estão representadas, então as mulheres e os outros grupos, possam ganhar sua visibilidade e entender que também não estão sozinhos. E quando a gente tem contato com os dados, é muito interessante porque a gente pode mudar eles. E esse é um dos objetivos do iRemarkable. Até um dos objetivos também é que o tópico, o sonho, né, seria que todas as empresas tivessem no seu onboarding como parte uma sessão do iRemarkable, para que elas entendessem efetivamente o impacto. E quando a gente fala de impacto, nas sessões que a gente tem participado, é impressionante. Sim, normalmente eu me tornei facilitadora há 3 anos atrás, e ano passado, ano retrasado, foi quando eu intensifiquei mais as sessões. E eu lembro que eu estava tendo um dia pesado no trabalho, e aí eu parava para fazer uma sessão no início do dia. É tão impactante, é tão lindo que normalmente eram sessões muito emocionantes, são emocionantes,
e muito impactantes, porque é um lugar seguro, onde a gente troca, é um lugar de muita troca e realmente onde muitas fichas caem, muitas fichas nunca antes percebidas. E uma coisa também muito interessante, todos são bem-vindos, né? Sejam homens, sejam mulheres, quando a gente fala assim, normalmente é uma sessão para mulheres, mas os aliados são bem-vindos. E eu lembro de uma sessão onde estavam só mulheres e entrou um homem, como um aliado. E ele se sentiu extremamente incomodado de ser minoria. Então, quando as mulheres começaram a conversar, a compartilhar e tudo mais, chegou um dado momento que ele falou, eu acho melhor eu sair, para que vocês fiquem mais à vontade, para que eu possa compartilhar. Mas, claramente, ele estava incomodado de ser minoria, porque isso é uma coisa que depois a gente até conversou, que o homem branco, cis, ele não é acostumado a ser minoria, a se ver em minoria. Então, isso que é muito interessante, é como a gente começa a conviver e a ver transformações, a ver impactos reais depois de algum tempo. E, no fundo, nós temos impactos reais com a Remarkable. Então, esses dados são dados antigos, mas a gente está falando que o Remarkable no mundo já impactou mais de 185 mil pessoas que participaram do workshop. 800 empresas foram impactadas. Mais de 100 países têm facilitadoras, tem pessoas fazendo e mais de 7 mil facilitadores. E, na verdade, qualquer um que se interesse pode ser um facilitador, é só se inscrever. E mais de 15 mil workshops já foram dados. Esses dados a gente pegou do próprio site da Remarkable. Está lá para todo mundo ver. E todo esse impacto, né, ele traz alguns resultados, principalmente porque o resultado ele é no longo prazo. Então, você sai na sessão transformado, mas você está o tempo todo se perguntando, o que mais eu posso fazer? Se eu sou essa pessoa incrível por todos os motivos dos quais eu listei aqui, o que mais eu posso fazer? Então, a gente tem a métrica aqui após 3 meses. Então, 82% das pessoas que já participaram do workshop se sentem mais confiantes. Então, esse sentimento ele continua no decorrer da vida daquela pessoa, né? Não é só aquela motivação momentânea ou aquele sentimento que, de repente, passa. 89 estão se promovendo com mais frequência. Então, o que eu falei anteriormente, não é estar se achando ou se achar mais que os outros. Você está realmente se promovendo o seu trabalho e aquilo que você faz de melhor, aquilo no qual você realmente é bom. 49% tiveram um crescimento de carreira. E o crescimento de carreira aqui, ele é um ponto que impacta, sabe por quê? Porque quando você pergunta normalmente para um homem branco e hétero cis, ele sabe listar as conquistas dele. Toda vez que eu pergunto para uma mulher quais foram as suas conquistas nos últimos anos, ela demora para lembrar. Por quê? Porque a gente está acostumado a lidar com conquista, com ganhos enormes financeiros, compras de grandes produtos, carrões, mansões. Só que as conquistas femininas, elas são muito mais sutis, porque elas impactam em algo muito mais importante do que carrões e a conta bancária. Elas impactam vidas. E aqui eu estou falando dos filhos, dos maridos, dos companheiros, das companheiras, a sua família. Então, você pode não ter um carrão do ano, uma mansão, ou viajar todo ano para as Maldivas, mas você tem noção que quando você é uma mãe, você cria uma vida? Eu acho que essa é a coisa do valor mais imensurável que uma mulher pode ter na sua vida, no seu cotidiano. Você gerencia vidas, pessoas, e isso é muito mais importante. Então, quando a gente fala de conquistas, não limite a sua conquista só a ganhos materiais ou grandes ganhos financeiros. Olhe bem para as outras coisas que você faz e para as pessoas que você impacta. Essa, eu acho que é a nossa maior vitória. E é impressionante que quando a gente começa a falar para as mulheres, mas vamos ver, por que vocês são incríveis? E não sabem o que dizer.
porque elas estão buscando a escalada no Everest, a ultramaratona, porque nós fomos ensinadas por tantos anos que nós temos que ser absolutamente super heroínas em tudo que fazemos, e a gente tem que conciliar totalmente carreira com casa, com ser mãe, e ter que ser perfeita em absolutamente todos os papéis, que quando nos é perguntado quais são as nossas conquistas, se a gente não conquistou o carrão, a gente acha que não conquistou nada. E eu rodei, né, junto com uma outra colega, Delícia, adoro ela, a Pri, numa empresa, nós rodamos a I'm Remarkable. Nós fizemos uma questão de 11 workshops na época, a gente impactou 150 pessoas, mas depois nós estávamos em quase 500 pessoas impactadas. Em 97, foi o NPS, então, que recomendaria um workshop. Era eu e ela, nós duas como facilitadoras, e a gente, na verdade, rodou de novembro a janeiro, esses workshops. E o que a gente viu, o que a gente percebeu, a gente rodou uma pesquisa entre elas para entender mais ou menos, na verdade foi até junho, quanto tempo havia feito, né, o workshop, então a gente fez foi de junho, e aí um pouco de alguns feedbacks, né, 48% se sentem mais confiantes, 40% estão se promovendo com mais frequência, 39% tiveram crescimento profissional. Isso foi numa empresa onde você tinha que ser vocal, porque era uma empresa que celebrava o protagonismo, então você tinha que falar. E os feedbacks, eu acho que falam por si, mas foi muito gratificante ver que em pouco tempo o workshop já fez diferença na minha vida e os frutos que estão surgindo. Simplesmente amei, com certeza está contribuindo muito para o meu desenvolvimento, ajudou muito na confiança. Depois do workshop, ficou um eco na cabeça sobre a autovalorização. Toda vez que eu falo nós fizemos, o eco diz, você fez. Porque nós fomos ensinadas desde pequenas que falar eu é feio, que a gente tem que falar o nós, que a gente não pode falar eu, porque isso é feio. Então, esse comentário eu acho muito interessante. E aí fala, né, cheio de boas trocas, desperta a nossa atenção para alguns assuntos importantes, que, apesar de ainda estar trabalhando para conseguir colocar em prática, as reflexões sobre meus pontos positivos se tornaram mais frequentes. E é uma jornada, a gente entende que é uma jornada. O workshop, ele é, muitas vezes, só o início da jornada. Eu já vi pessoas que fizeram o workshop, um ano depois, fizeram novamente o workshop e falaram, gente, quanta coisa mudou nesse ano, como foi impressionante. E quando tiver, gente, sessões do workshop, a gente vai deixar aqui depois os contatos para o programa. Mas façam parte, é muito importante a gente ter facilitadores, então você aplica e você pode estar replicando esse conhecimento em todos os lugares em que você esteja. Então, você pode replicar na sua empresa, na sua comunidade de mulheres, na sua comunidade local, no grupo de suas amigas. Então, assim, não é um workshop que demanda de muitos aparatos. O primeiro que a gente fez com canetas e realmente uma folha de papel ali. Então, assim, o mais importante realmente é disseminar a informação, compartilhar tudo isso que se fala e a cultura do realmente, do eu sou, eu faço, eu executo. Não existe vergonha em dizer que você faz as coisas, que você consegue, que você conquista. Eu sei que a gente vem de uma cultura que prega que tudo deveria ser coletivo, todas as vitórias são coletivas, mas o coletivo só existe porque cada um faz a sua parte. Então, quando você faz a sua, fale sobre ela, exponha para as pessoas, comunique, não tenha vergonha e, principalmente, não julga quem está fazendo isso. Quando você vê uma conquista de um amigo, de uma colega no Instagram, no LinkedIn, não julgue.
Às vezes, para aquela pessoa, a postagem, aquela ação é o primeiro passo que ela está dando para começar a falar sobre si, para analisar as suas conquistas. E a gente sabe que, às vezes, a nossa cabeça ela não sabota. A gente emite um julgamento sem ser intencional. Então, você não tem a intenção de fazer aquilo, mas você viu uma mudança, o primeiro pensamento é: nossa, mas está se achando, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Então, assim, apoiem quando você vê. Eu mesma saio dando like, publicação de todas as mulheres que eu vejo, de tudo que tem, tá lá, like, foto, justamente por isso. Porque quando a gente consegue construir uma comunidade forte, a gente percebe que as conquistas, elas fortalecem todo um ecossistema. Então, mulheres que têm, né, essa autoconfiança renovada, elas facilitam muito mais o lugar onde elas estão inseridas, aquela comunidade onde elas estão, na empresa, no trabalho, uma leva a outra a conseguir ter esse espaço, a falar mais sobre si, e principalmente as suas conquistas são muito importantes, todas elas, da mais simples. Então, aquele pontinho mais simples que você tem, aquele objetivo básico, que seja acertar uma receita na cozinha. É importante. Quando primeira vez que a gente aplicou o workshop fora do universo do TI, as mulheres falavam assim: mas eu sou dona de casa, eu sou artesã, o que eu vou levar para a minha carreira disso? Gente, uma pessoa que trabalha na sua casa, que trabalha só para a sua casa, ela é uma gerente de um lar, né? Então, assim, você pode aplicar sempre. Pessoa que é uma artesã, que é uma empreendedora, que não está tão ligada com tecnologia quanto a gente está aqui, ela também faz parte do processo dela. Então, você pode mostrar. O Remarkable, ele é bom porque ele quebra essa barreira da tecnologia, só as pessoas de tech que conseguem, todas as pessoas que fazem workshop são beneficiadas, independente da área que elas atuam, do que elas executam, todas as pessoas que podem estar fazendo parte, e é bom para todo mundo. E é assim, é muito gratificante, assim, e é um círculo virtuoso. Eu acho que isso que é legal. Então, eu vejo as mulheres saindo do workshop, não só querendo se autopromover, mas também ajudando, vendo outras mulheres, caso não tenham uma ideia que tenha sido atribuída a elas e elas sabem que a ideia é delas, não, mas a fulana que falou, vamos escutar que a ideia foi da fulana. Então, elas ajudam não só a se autopromover, mas também ajudar que as outras mulheres que ainda não participaram do workshop tenham voz e comecem a cada vez mais se empoderar. Então, é muito importante. A gente está se aproximando da semana do I'm Remarkable, né? Então, vocês devem estar vendo diversos links, diversos posts no LinkedIn falando da semana do I'm Remarkable. Tem diversos workshops também, em português, inclusive, diversas sessões que estão sendo abertas por causa da semana. Quando que vai ser, você sabe? É a primeira, né? Primeira semana de setembro. Temos as sessões de facilitadores. Por enquanto, elas estão só em inglês. Mas a sessão... Então, assim, se você já participou de uma sessão do I'm Remarkable, é muito o mesmo conteúdo. Então, não deixem que a dificuldade com o inglês pare vocês. E é sempre importante lembrar sobre o I'm Remarkable e a forma como a gente aplica o workshop, porque ele é simples. Então, a partir do momento que você se torna uma facilitadora, gente, um papel e uma caneta é capaz de fazer uma revolução na vida de todas as pessoas que participam. Então, procurem pelas redes sociais. O LinkedIn tem um canal com a hashtag I'm Remarkable, que você pode selecionar e seguir as publicações. Eu sigo, então estou sempre vendo o que está acontecendo. As sessões, a gente tem facilitadoras que aplicam em português, então pode procurar uma sessão para você fazer. E é bastante importante sua participação nesse tipo de programa, nesse tipo de atividade, porque a autoconfiança, a autopromoção, ela faz bem para todo mundo.